Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis capítulo 33. Deus me deu uma mensagem, eu quero compartilhar contigo nessa noite. Repete comigo, o reencontro. Repete comigo bem alto, o reencontro. Nós vamos ler junto uma história aqui que mexeu muito comigo esses dias. Gênesis capítulo 33, versículo do 1 até o 11. Diz assim: E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e Léia e a seus filhos atrás. Porém a Raquel e José, os derradeiros, os últimos. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Léia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me a tem dado, e porque tenho de tudo. E insistiu com ele, até que a tomou. Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos nesta noite. Sabemos que tu se encontra no nosso meio. A minha oração, Deus, é que o Senhor não me permita atrapalhar aquilo que tu vais fazer. Toma meus lábios nesta noite e fala através de mim, Pai, aquilo que o Senhor tem para trazer de recado à tua noiva, à tua igreja. Derrama, meu Pai, nesta noite um espírito de sabedoria e de conhecimento sobre a vida de cada um dos teus filhos. Leva cada uma das mentes cativas ao teu altar. Eu repreendo todo e qualquer espírito de distração no nosso meio e dou uma ordem para que a tua glória e o teu poder venha a ser manifesto de uma forma intensa, aonde cada um de nós, a começar deste altar, sairemos desta casa completamente diferente de como nós entramos. Nós te agradecemos porque nós cremos que muito antes das nossas bênçãos chegarem até nós, nós acreditamos e damos graça, porque sabemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Fala conosco, Espírito Santo, é o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar a Deus, por favor. O tempo é curto, mas eu quero em poucos minutos, eu quero compartilhar contigo aquilo que Deus falou ao meu coração. A palavra aqui é muito clara, é um reencontro. Eu queria voltar um pouco à história. A Bíblia nos conta que Abraão teve um filho chamado Isaac, que você conhece, que é o filho da promessa. Isaac se casou com uma mulher chamada Rebeca. Rebeca teve 2 filhos, né? Eu queria, coloca para mim Gênesis capítulo 25, versículo 23. Gênesis 25, 23. Ela estava grávida de gêmeos. Olha o que o texto diz: E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Repete comigo: e o maior servirá ao menor. Então Deus já havia dado uma sentença. Ela tinha 2 crianças no seu ventre, gêmeos. Deus já havia dito que eram 2, e que o menor, como pastor, o menor, porque quem sai primeiro é o mais velho, quem sai depois é o menor. Então Deus estava dizendo o seguinte: o que sair depois, o que sair primeiro vai servir ao que vai sair depois. Você conhece a história. Esaú saiu primeiro, ele era o primogênito. Jacó saiu por segundo. Mas a Bíblia diz que o Senhor já havia dado um decreto, já havia determinado que Jacó seria o cara. Está comigo aí? Só que a Bíblia diz que tem um momento em que Esaú, você conhece a história, eu quero tentar andar rápido.
A Bíblia diz que Esaú ele sai para caçar e de repente Jacó, a Bíblia diz que Esaú ele era homem de caça, ele era o preferido do papai, de Isaac, e a Bíblia diz que Jacó era o preferido da mamãe. Eu aqui quero abrir um parênteses para você pai e para você mãe. Tome cuidado com as suas escolhas em casa. Muitas vezes aquilo que você fala ou aquilo que você transmite pode afetar diretamente a tua geração, não somente a vida dos teus filhos, mas principalmente a descendência que virá após eles. Nós vamos entender nessa noite que a mãe gostava mais de Jacó, mas o pai preferia Esaú. Então quando Esaú ele vai caçar, a mãe diz: olha aí Jacó, vem cá, faz o seguinte, passa-se por Esaú e vai até o teu pai e pede para que ele te abençoe. Porque naquela época a Bíblia diz que era normal, o pai quando ia falecer, ele transferia a primogenitura para a vida do mais velho. Então ele botava a mão sobre a cabeça, ele orava e tudo que Deus havia colocado sobre ele, ele transferia no mundo espiritual para a vida do mais velho. Estamos juntos até aqui? Então a Bíblia diz que essa primogenitura era direito de Esaú. Só que quando Esaú vai caçar para o seu pai, Jacó, a Bíblia diz que ele era liso, ele não tinha pelo, já Esaú era muito peludo. Então a mãe mata um animal, pega o pelo do animal, coloca sobre o corpo de Jacó e manda com que ele venha se passar por Esaú. Jacó faz aquilo que a mãe manda, ele vem, se apresenta, o pai chega ao ponto de dizer assim: olha, o pelo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Aí o pai pergunta: quem é você? Ele fala assim: eu sou Esaú. A Bíblia diz que o pai ele abençoa ele libera a primogenitura sobre a vida de Jacó. Logo depois em seguida, quem chega em casa? Esaú. A Bíblia diz que quando Esaú chega e ele sabe que aconteceu aquilo, ele vai até o seu pai, e o seu pai fala assim: meu filho, o que aconteceu? Eu acabei de abençoar, então se não era você, era teu irmão. A Bíblia diz que ele fica com muita raiva e ele diz que vai matar Jacó. O pai, preocupado para que não haja uma morte dentro da família, ele dá uma ordem para que Jacó saia da sua casa e vá para a casa do seu tio, chamado Labão. Repete comigo: Labão. Jacó ele sai da sua casa depois de ter se passado por Esaú. Ele disse que o nome dele era Esaú, quando na verdade era Jacó. Ele vai lá para Padã Arã, para a casa do seu tio Labão. Chega lá, ele se apaixona por esse homem. Ele tinha 3 filhos, amém? Na casa de Betuel, né? Labão, Raquel e Lia. Então a Bíblia diz que quando ele chega nesse lugar, quando chega nesse local, ele trabalha 7 anos para se casar com Raquel, que era a mulher que ele amava. Quando chega no dia do casamento, o pai troca a filha e dá a filha mais velha para que Jacó se deite com ela. Quando Jacó no dia seguinte acorda e vê que se deitou com a mais velha, ele fala: cara, o que você fez? Eu não trabalhei por causa de Lia, eu trabalhei por causa de Raquel. Aí o pai diz: mas na nossa cultura sempre se casa a mais velha primeiro. Ele fala assim: então não tem problema, eu vou trabalhar mais 7 anos, porque o meu coração na verdade é de Raquel e não de Lia. Ele trabalha mais 7 anos, então ele trabalha 14 anos para se casar com Raquel. Ele na verdade já se casa com Raquel, mas ele se compromete a trabalhar mais 7 anos para Labão. Estamos juntos até aqui? Estou acelerando para a gente poder chegar onde Deus quer nos levar. Ele trabalha 14 anos, no final de tudo ele trabalha mais 6 anos, ele trabalha 20 anos na verdade para Labão. Só que chega um momento em que Labão já havia trocado o salário dele já 10 vezes. Labão começou a já não estar diferente com ele. Os filhos de Labão começam a dizer que o pai estava perdendo tudo para Jacó, porque a prosperidade estava chegando na vida de Labão, não porque Labão era bom, mas porque Jacó era abençoado. E aqui eu também quero abrir outro parênteses. Nós precisamos entender que a bênção de Deus não está no lugar onde nós estamos. A bênção de Deus está sobre a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, aquele lugar será abençoado. Porque a bênção não está no lugar, mas está na nossa vida. Eu não vou para um lugar para ser abençoado. Eu vou para um lugar para abençoar o lugar a qual eu vou. Amém? Então a Bíblia diz que depois de 20 anos ele resolve ir embora da casa de Labão. Só que ele sai de repente, ele não fala nada. Labão estava fora, ele foge junto com as suas 2 mulheres, com todos os seus filhos. Ele tinha 11 filhos, Raquel estava grávida de Benjamim, amém? Então ele já tinha 11 filhos que tinham nascido e tinha mais um que estava na barriga. Ele foge com a sua família toda e ele está voltando. A Bíblia diz que ele está voltando. E a Bíblia diz que quando Labão chega em casa, Labão percebe que ele não está lá, leva 7 dias atrás dele, buscando Jacó, e no 7º dia se encontra com ele e diz: cara, o que você fez?
Só que a Bíblia é tão interessante que a Bíblia diz que Deus havia visitado Labão, dizendo para Labão: ei, Labão, não faça nada de errado contra Jacó, porque eu sou com ele. Saiba de uma coisa, por mais que as pessoas que estão te perseguindo tentem te destruir, tenha certeza que se você acreditar firmemente naquilo que Deus está fazendo, se necessário for, Deus envia um anjo para avisar para eles não tocar em você. Eu não sei se você crê nisso, mas Deus, se for necessário, Ele envia um anjo para ninguém tocar na tua vida, porque quando Deus tem para fazer algo na tua vida, Ele vai avisar a qualquer pessoa para que não toque em você. Porque quando Ele quer realizar alguma coisa sobre a nossa vida, Ele vai fazer, porque Ele disse que vai fazer. Isso é algo que tem que ficar muito latente no teu coração. Aquilo que Deus promete que vai fazer, Deus não acha que vai fazer. Quando Ele promete que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Porque Ele não está prometendo para um homem, para uma mulher, Ele está prometendo para Ele mesmo. Porque quando Ele deixa de fazer, o nome dEle é escandalizado na terra. Então Deus tem prazer em fazer para que o nome dEle seja exaltado. Isso tem que ficar muito forte na tua vida. Você vai começar a botar a dúvida de lado. O problema do homem e uma mulher de Deus é que muitas vezes eles colocam a dúvida, deixam a dúvida entrar no seu coração, e dúvida não é de Deus. Quando Deus chama uma pessoa para algo novo, Ele vai fazer do começo até o final. Porque Ele não quer exaltar a pessoa, mas Ele quer se exaltar através da vida da pessoa. Você está comigo aqui nessa noite? Glorifica o Senhor. Então ele sai, aí Labão, quando encontra com ele, fala assim: Labão, cara, olha só, você além de ter roubado as minhas filhas, os meus netos, não me deixou nem me despedir deles, você ainda levou os meus ídolos. Aí Jacó assim: não, eu não levei os teus ídolos, eu só tenho um Deus a qual eu sirvo, eu jamais tocaria nos teus ídolos. Só que Jacó não sabia que Raquel, a sua esposa, havia roubado os ídolos do seu pai. Aí o pai fala assim: então deixa eu dar uma vasculhada aí, ver se eu acho. A Bíblia diz que ele vai na tenda de Lia, ele procura tudo e não acha. Vai na tenda de Raquel, procura tudo e não acha. Mas a Bíblia diz que Raquel havia colocado debaixo das suas pernas, ela estava sentada sobre um camelo, creio eu, sobre um camelo. E a Bíblia diz que ela diz para o pai que ela estava num daqueles dias e ela não podia descer daquele lugar. O pai acredita, ela rouba aquele camelo e Jacó libera uma palavra. Ele diz: olha, se você achar aquilo que você veio procurar, que a pessoa que pegou, que ela morra. Jacó estava liberando uma sentença de morte para a vida da sua esposa. Eu não sei se isso faz você prestar atenção, mas a Bíblia diz que a única paternidade que o diabo tem na Bíblia chama-se mentira. Ele é o pai da mentira. E quando um homem de Deus e uma mulher de Deus, eles não agem corretamente na terra, e isso traz uma sentença forte para a tua vida, que muitas vezes você vive coisas que você não sabe por que está vivendo, mas porque você em algum momento da tua história, você liberou uma palavra que você não tinha que ter liberado. Você está comigo aí? Nós precisamos estar atentos. A Bíblia diz que toda palavra, quando ela é liberada, ela ecoa, e ela precisa de algum lugar para cair. Eu não sei se faz sentido para você isso, mas é o que a tua Bíblia igual a minha diz. A palavra, quando ela é liberada, ela ecoa, e toda palavra ela vai cair em algum lugar. Por isso, aquilo que você fez de errado no teu passado, se eu puder te dar um conselho, aprenda a fazer uma oração dessa forma: Senhor meu Deus, peço a Ti agora que o Senhor dê ordem aos Teus anjos para que recolham cada uma das palavras que eu liberei, que não são palavras de bênção, e que cada uma delas seja lançada no fogo destruidor do Deus vivo. Porque as palavras que você liberou, elas não podem cair numa terra, porque em algum momento, se elas caírem, elas vão frutificar. Então ele sai dali, Labão sai dali. Logo à frente, você depois lê na tua casa, Gênesis capítulo 31, 32, a Bíblia diz que quando mais à frente, quando eles saem dali, Raquel começa a ter dores de parto, ela tem um menino, ela dá o último suspiro e bota o nome do menino de Benoni. Só que quando ela bota o nome de Benoni, a Bíblia diz que é filho da minha aflição. Quando você vai estudar o significado de Benoni, é filho da minha aflição. Só que no mesmo momento ela tem a criança e ela morre. Mas a Bíblia diz que Jacó no primeiro momento vai dizer: não, ele não vai se chamar Benoni, ele vai se chamar Benjamim, filho da minha mão direita. Eu não vou permitir que a dor da minha mulher passe para a vida do meu filho. Eu não vou permitir que aquilo que ela viveu, ele continue vivendo.
Jacó quebrou naquele momento uma maldição que estava sendo lançada sobre a vida do filho, e ele disse: não, esse menino não vai viver aquilo que a mãe liberou sobre ele, mas esse menino vai viver aquilo que os céus têm sobre a vida dele. Amém? Quando alguém liberar uma palavra de morte sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos, aprenda a guerrear no mundo espiritual. O mundo espiritual, a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Por isso que no livro de Daniel, capítulo 10, quando Daniel ele ora, a Bíblia diz que a bênção foi liberada na hora, mas a bênção ficou retida nas regiões celestiais, porque o príncipe da Pérsia reteve as bênçãos. A Bíblia diz que Daniel começa a orar e começa a jejuar 21 dias, até que o anjo, a Bíblia diz que o anjo, ele é liberado, o arcanjo é liberado ali naquele momento. Ele vem guerrear com o príncipe da Pérsia, libera a bênção, e a bênção chega até as mãos de Daniel. Você está comigo ainda aí? Você precisa crer que quando você pede alguma coisa a um pai, eu não sei você, eu sou pai, quando meu filho me pede alguma coisa, que eu vejo que é alguma coisa benéfica para a vida dele, não tem como negar. Eu só não dou se eu não puder, mas se eu puder, e muitas vezes eu não posso, mas eu faço um esforço para poder dar, porque quando a gente entende que ele merece, aí já não tem mais a ver com ele, mas tem a ver conosco. E eu pergunto para você, se eu que sou um pai mau, você que é um pai mau, como diz a Bíblia, imagina o nosso Deus celestial, que tudo pode, que tudo vê, e que é o melhor pai de todo mundo. O que ele não vai fazer por você? A gente tem que parar com essa história, não, porque o diabo está furioso. Deixa eu dizer uma coisa para você, ele sempre esteve furioso, ele não está furioso. A vida dele é somente fúria. E você tem que aprender a não ficar dando ênfase naquilo que o diabo pode fazer, mas aprender a glorificar aquilo que Deus vai fazer na tua vida. A Bíblia diz que quando ele entra por um caminho, por 7 ele tem que fugir. Aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. O diabo pode até tentar contra a nossa vida, mas ele nunca vai prevalecer, porque ninguém pode tocar no escolhido de Deus. Eu e você somos escolhidos de Deus. Amém? Glórias a Jesus. Eu quero chegar até o reencontro. Então quando ele sai daquele momento, nasce Benjamim, agora ele resolve se encontrar com Esaú. Há 20 anos que ele não via o irmão, ele havia roubado a primogenitura do irmão. Ele roubou a primogenitura do irmão há 20 anos atrás, agora ele precisava se encontrar com o irmão. A Bíblia, depois lendo na tua casa, ele manda uma comitiva no capítulo 32, ele divide o grupo dele, ele era muito rico, Jacó estava muito rico. Ele divide o grupo dele em algumas partes, e ele coloca a primeira parte, ele coloca a Lia as servas, coloca a mulher dele Lia, depois ele coloca as servas Bilas e Zilpa, bota os filhos, e no final a Bíblia diz que ele coloca Raquel e José. Amém? Perdoa, a Raquel morre depois, desculpa. Ele coloca no último bando Raquel e José, mais à frente que Raquel morre. Aí a Bíblia diz que quando ele vai se encontrar com seu irmão, você leu comigo, ele 7 vezes, ele se ajoelha e ele começa a adorar. Ele manda pessoas na frente levando vários presentes para o irmão. E ele começa a adorar. Quando o irmão chega, ele estava morrendo de medo que o irmão fizesse alguma coisa contra ele. Mas a Bíblia diz que quando o irmão o vê, o irmão corre em direção a ele, se joga nos seus braços, o beija e chora compulsivamente, é o que diz a Bíblia. Eu, quando preparava essa mensagem, o Espírito de Deus ministrava muito o meu coração. Vão ter momentos na tua e na minha história que nós vamos precisar nos encontrar em algum momento com o nosso passado. Alguma coisa que aconteceu conosco lá atrás, em algum momento da nossa história, a gente vai precisar se encontrar com o nosso passado. Mesmo que não seja com uma pessoa, mas que seja no mundo espiritual. Existem situações na tua e na minha vida que muitas vezes não rompem, porque nós não liberamos aquilo que tem que ser liberado. Interessante que Jacó, ele furtou seu irmão Esaú. Mas você leu comigo no versículo 11, coloca de novo o 11, por favor. Olha o que diz no final do texto. 33:11. E insistiu com ele até que a
tomou. Jacó, ele insiste com Esaú para que Esaú recebesse os presentes que ele havia dado. Pastor, aonde você quer chegar? Eu não quero chegar a lugar nenhum, mas o Espírito de Deus quer nos levar a um lugar, dizendo que muitas vezes aquilo que a gente furta de alguém, em algum momento da nossa história, a gente vai precisar restituir. Você está comigo aí ou não? Tem muitas coisas que lá na frente a gente não entende porque a gente perde. A gente só perde o que nunca foi nosso. A gente só vai perder o que nunca nos pertenceu. O grande problema é que muitas vezes aquilo que vem às nossas mãos, nós acreditamos que é nosso, mas nem sempre é. Porque a forma como nós recebemos é a forma como Deus vê. E se você recebe alguma coisa quando Deus nunca te deu, é questão de tempo, mas você vai ter que devolver para quem de fato é dono. Por isso a Bíblia diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Se alguém em algum momento da tua história te roubou alguma coisa, tenha certeza, não precisa guerrear as tuas guerras, simplesmente entrega diante do altar de Deus, porque o próprio Deus vai se encarregar de em algum momento alguém chegar até você e devolver aquilo que é teu. A gente nunca perde o que não é nosso. Ou melhor, a gente nunca perde o que é nosso, a gente só perde o que nunca foi nosso. Então Jacó, ele agora teve que dar para o irmão aquilo que um dia, porque vale a pena nós lembrarmos que ele só prosperou porque Deus havia abençoado a vida dele. Só que detalhe, você leu comigo em Gênesis 25, 23, Deus havia dito que o mais velho serviria ao mais moço, amém? Não precisava Jacó ter feito tudo o que ele fez. Muitas vezes nós na nossa vida tomamos decisões que não precisamos tomar. Muitas vezes nos precipitamos e nos colocamos no lugar de Deus, quando na verdade só precisamos descansar e viver a plenitude daquilo que Ele tem para nós. Se Deus te prometeu algo, creia no teu coração. Eu vim essa noite como um profeta, liberar uma palavra sobre a tua vida. Se Deus te prometeu algo, pode até alguém entrar na tua frente, tentar tomar aquilo que é teu, mas é uma questão de tempo. O Senhor vai restituir e vai te trazer de volta aquilo que sempre te pertenceu. Deus não é um Deus de brincadeira. Hoje de manhã, o pastor Léo trouxe uma mensagem aqui de manhã, que foi muito pontual. Ele falou sobre caráter. Um homem de Deus e uma mulher de Deus, muito mais do que conhecer a Bíblia de capa a capa, precisa, através da sua vida e das suas atitudes, manifestar. A Bíblia diz que a criação está aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação não é feita com palavras, é feita com atitudes. Se você quer manifestar a glória de Deus, aprenda a ser um homem e uma mulher de caráter. Um homem e uma mulher que tem retidão naquilo que faz. Um homem e uma mulher que se desvia do mal. Um homem e uma mulher que pouco prega, mas vive a plenitude daquilo que é Cristo na sua vida. O que o mundo está precisando, o Brasil não precisa de mais igreja. Eu tenho dito isso neste altar. O que mais tem no Brasil é igreja abrindo. O Brasil não precisa de mais igreja. O Brasil precisa da igreja de Cristo na terra. Homens e mulheres cheios de defeitos, mas homens e mulheres de verdade. Quando errarem em algum momento: Senhor, eu pequei contra ti, me perdoa, não sou digno de ser chamado teu filho. Sabe o que Deus vai fazer? Pega um anel, pega uma sandália, pega uma roupa nova, porque ele é meu filho. Ele estava morto e agora ele reviveu. Você está comigo aí? O Senhor está aqui essa noite, eu creio muito nisso. Isso não é um jargão. O Senhor está aqui nessa noite nos visitando. Hoje é uma noite de graça, uma noite de milagre. Hoje de manhã eu ia trazer uma mensagem. Eu fiquei a madrugada toda, minha esposa está aí que me deixa mentir. Eu fiquei até 1h30 da manhã, quase 1h30 da manhã, 1h15 da manhã, estudando a Bíblia. Eu passava para um lado, passava para o outro, e eu não conseguia encontrar uma palavra para pregar de manhã. Eu falei: Jesus, o que está acontecendo comigo? Não tem uma palavra. Eu conheço a tua escritura, não vinha uma palavra da minha vida. Aí de repente de manhã eu mandei uma mensagem para o pastor Léo. Eu falei: amigo, você tem uma palavra? Ele falou assim: tenho. Eu falei: então Deus quer que você pregue de manhã. Ele não me deu uma palavra nenhuma. Aí ele falou: então tá bom, pastor, está comigo. Ele de manhã, quando ele veio subindo as escadas, quando ele botou o último pé no altar, diante do Espírito Santo de Deus, quando ele botou o último pé no altar, o Espírito Santo falou comigo: eu agora vou te dar uma palavra. E Deus me deu essa palavra de manhã. Sabe o que eu mais amo o Senhor? É quando eu ouço a voz dele. Ele fala assim: filho, não vai, ou vai, fica.
É isso que eu mais amo em Deus. Eu não amo em Deus a performance que eu tenho em cima do altar. Eu amo Deus quando eu ouço a sua voz e faço aquilo que Ele me pede para fazer. É isso que eu amo do Senhor. Porque performance é só pegar alguém, botar aqui em cima e falar bonito. Deus não busca pessoas eloquentes, Deus busca pessoas de verdade. Deus busca homens que muitas vezes vão precisar se calar para que outros se levantem. Deus está buscando homens que muitas vezes vão precisar se esconder para que outros sejam colocados lá no alto. Você está comigo aí ou não? Não fique tentando aparecer, não use teu Instagram para comprar seguidor, para que as pessoas vejam que você é famoso. Ei, Deus não busca pessoas famosas, Deus busca pessoas de verdade. Deus não está preocupado com quantos seguidores você tem, até porque se você tem muitos seguidores, a tua missão na terra é muito maior do que você imagina. O problema é que nós queremos muitos seguidores, mas não queremos dar conta daquilo que nós temos que fazer. Você ainda está aí ou não? A gente quer muito seguidor, mas a gente não está preocupado em discipular aquele que nos segue. A gente segue muitas pessoas, mas a pergunta é: aqueles a qual nós seguimos, tem conteúdo para nos dar aquilo que nós queremos? Não sei. Porque às vezes aquilo que nós tanto falamos para os outros, que nós condenamos, normalmente é aquilo que nós adoramos. Jesus, Ele é suficiente para você e para mim. Jesus, Ele é suficiente para que nós possamos viver as promessas na terra. Eu falo de Jesus e eu choro, porque eu amo Jesus. Jesus um dia mudou minha vida. Jesus mudou a minha história. Eu estava falando hoje de manhã com o pastor. Nós temos o nosso filho mais velho que está aí no meio. Cadê o João? Meu filho é um milagre. Meu filho não era para estar aqui. Deus permitiu que esse menino fizesse uma cirurgia e botasse uma válvula no cérebro. Com 3 aninhos. Ele é uma bênção na nossa vida. Jesus fez tanta coisa na minha vida. Eu falei de manhã para o pastor: eu perdi minha mãe no assalto, mataram minha mãe no assalto. Quando esse menino ficou doente, que eu descobri o que ele tinha, eu falei: Jesus, ele eu não vou aguentar, não deixe acontecer isso. E o Senhor foi tão bom que o Senhor me poupou. Como não adorar um Deus desse? Como não exaltar um Deus desse? Se você entrou aqui nessa noite passando por algum tipo de problema, deixa eu te dizer uma coisa: o teu problema não é maior do que o teu Deus. Aquilo que você está vivendo não está sendo feito para matar você, mas simplesmente para forjar você e levar você para o lugar onde Deus tem. Todas as grandes lutas que os homens de Deus passaram na terra, essas lutas nunca foram para matar os homens de Deus, mas foram para forjar o caráter deles e levar eles para um outro nível. Todos os homens de Deus que passaram por esta terra têm algo para te ensinar e para me ensinar. E eu creio que Deus está tratando junto ao teu coração para que você possa ser testemunho na vida de outros que vão passar pela tua história. Creia nisso. Eles se encontram, se abraçam e choram. Mas antes de chegar esse momento, a Bíblia diz que Jacó passou por um lugar chamado Val de Jaboque. Repete comigo: Val de Jaboque. Antes de Jacó se encontrar com seu irmão Esaú, a Bíblia diz que ele pegou toda a sua comitiva e mandou ir à sua frente e passar a atravessar o vale, o Val de Jaboque. Ele fica por último, você conhece a história. Quando ele vai atravessar o Val de Jaboque, a Bíblia diz que aparece um homem, um anjo, para lutar com ele. Ele luta com o anjo até a madrugada. E de repente o anjo diz para ele assim: cara, me deixa que eu preciso ir embora. Aí ele fala assim: eu não vou deixar você ir embora enquanto você não me disser o teu nome. O anjo vira para ele e fala assim: então tá bom, me responde você, qual é o teu nome? Aí ele fala assim: o meu nome é Jacó. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando o anjo dizendo: agora sim você foi verdadeiro, porque lá atrás tu disse que teu nome era Esaú. Enquanto você falou que teu nome era Esaú, você viveu coisas que não eram para a tua vida. Mas agora que você disse que o teu nome é Jacó, eu quero te dizer uma coisa: o teu nome não vai ser mais Jacó, mas a partir de hoje teu nome vai ser Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Mas lê na tua casa depois, a Bíblia diz, no capítulo 32, a Bíblia diz que Jacó pergunta para o anjo: e qual é o teu nome? O anjo não responde para ele.
Porque apesar de nós sabermos, Deus não está preocupado que nós venhamos saber o nome dele, mas nós precisamos saber o nosso nome. É a nossa identidade que nós precisamos saber. Muitas vezes estamos preocupados em saber a identidade do outro, quando na verdade Deus te chamou para conhecer a tua identidade. Tem pessoas que têm 40, 50 anos e não se conhecem. Tem pessoas que são casadas, têm filhos e até netos e não se conhecem. O que Deus está trazendo a gente aqui hoje para conhecer é o seguinte: qual é o teu nome? Qual é a tua identidade? Quem você é de fato diante de Deus? Talvez você no teu passado foi um mentiroso. Talvez no teu passado você foi um adúltero. Talvez no teu passado você até se envolveu em coisas que são gravíssimas. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus te trouxe essa noite para te perguntar qual é o teu nome. Porque enquanto você não disser para Deus quem você é, enquanto você quiser mostrar para as pessoas uma identidade que não é a tua, Deus nunca vai te dar aquilo que Ele tem para você. Quem é você essa noite? Tem pessoas que se escondem atrás de situações e que vivem uma vida que nunca foi a vida que Deus chamou elas para viver. Você ainda está aí comigo ou não? Enquanto você não disser, Deus não busca pessoas perfeitas, Ele busca pessoas de verdade. Enquanto você não for verdadeiro com Deus, tiver um encontro com o Senhor face a face, é Peniel, lutando com o anjo. Quem é você? Deus, um dia eu achei que eu era o Léo, mas eu não era. Eu era um macumbeiro, Deus. Eu era um homem que me prostituía. O dia que eu estive diante dele, eu falei: cara, quem você é? Eu nem sei quem eu sou, Deus. Para falar a verdade, eu quero mostrar para os outros uma coisa que nem eu mesmo sei quem eu sou. Eu quero mostrar para os meus amigos que eu sou o cara. Mas se o Senhor perguntar para mim, como o Senhor está perguntando, nem eu sei quem eu sou. Mas eu falei para Deus, Deus, eu não sei quem eu sou, mas eu quero ser alguém, Deus. Eu quero ser quem você disse que eu sou, Deus. Aquele dia virou uma chave dentro de mim. Por isso eu choro. Eu não choro não porque eu sou chorão, porque eu não consigo não me lembrar de que Ele fez na minha vida e não ser grato. O louvor estava tocando, eu estava ajoelhado chorando, porque é um amor dentro de mim que não tem explicação. Eu conversava hoje no restaurante com a Sade. Eu não escolhi ser pastor. Eu sou empresário. Deus me abençoou muito financeiramente. Eu podia estar viajando o Brasil, o mundo com a minha família, passeando. Deus me chamou para cuidar de pessoas. Eu sou traído por quem eu cuido. Você sabia disso? As pessoas que eu mais cuido me traem. As pessoas dentro da igreja falam mal de mim. Mas eu não estou preocupado com isso, porque eu não estou aqui por elas, eu estou aqui por Ele. Ele um dia disse para mim, assim como João capítulo 21, Léo, tu me ama de verdade? Eu falei, eu te amo mais que tudo. Tu me ama de verdade? Eu falei, eu te amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas, cuida daquilo que é precioso para mim. Você vai ser traído, filho. Vão falar mal de você, mas deixa eu te dizer uma coisa: eles são importantes para mim. Você ainda está aí comigo? Quem é você? Quem é você? Eu creio que Deus nos trouxe aqui essa noite para a gente entender algumas coisas que muitas vezes a gente não entende. A gente lê a Bíblia, mas às vezes as palavras elas passam despercebidas por nós. Quem é você? Enquanto Jacó não disse, eu sou Jacó, enquanto ele não falou a verdade, a vida dele não foi transformada.
Deus falou: agora você falou a verdade. Lá atrás tu era um mentiroso, mas agora você falou a verdade. E porque você falou a verdade, eu só trabalho no meio da verdade. Eu agora vou mudar a tua história de vida. Logo depois ele se encontra com Esaú e eu contei para você. Aquela tensão, aquele medo que ele tinha do irmão, Deus faz o irmão que disse que um dia o mataria, o abraçar e o beijar e chorar copiosamente. Aquele inimigo que você tanto tem medo, na hora que você falar a verdade para Deus, quem você é, Deus vai tocar no coração daqueles que te perseguem. Se necessário for, vai chegar a ponto de te abraçar e te beijar e chorar contigo, como Esaú fez com Jacó. Feche seus olhos, por favor. Te amamos, Jesus. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Salvador. Eu sei que tu trouxe pessoas aqui essa noite, Deus, para ouvir a tua palavra. Que elas não olhem para um homem, pai carnal, que não tem nada para oferecer. Mas a minha oração, Deus, é que o teu Espírito, Pai, Deus, teu Espírito, é o teu Espírito que nos move, Senhor. Entra, meu Deus, na vida de cada um que hoje se encontra aqui, aqueles que nos assistem pela internet. Faz um rebuliço dentro do nosso ser, Senhor, e nos ajuda a enxergar de fato quem nós somos. Tira toda mentira de dentro de nós, Senhor. Deus, tira. Ficamos preocupados muitas vezes em mostrar para os outros algo que nós não somos, Deus. Queremos mostrar para os outros, queremos impressionar pessoas, Pai, quando na verdade o Senhor nos chamou para sermos verdadeiros, Senhor. Quem é você? Traz a tua verdade, Deus. A tua palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Esse jugo de escravidão, Deus, não pertence mais a cada um de nós, mas esse jugo de escravidão, meu Pai, caiu por terra 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Só que muitas vezes insistimos, Deus, em viver uma vida que não é a nossa, Deus. Quem é você? Derrama, Pai, nessa noite. Derrama um espírito de convencimento, Deus, sobre cada um de nós. A tua palavra diz que o Espírito Santo de Deus, ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nos convença, Deus, daquilo que nós precisamos mudar. Eu abençoo a tua igreja, Pai. Eu abençoo o teu povo, Deus. Eu abençoo cada família aqui representada, meu Deus. Eu profetizo que haja uma transformação genuína, Deus. Levanta homens e mulheres cheios do teu Espírito nessa casa, Deus. Nós não precisamos de uma multidão, nós só precisamos de homens incendiados pela tua glória, Deus. Pessoas que estejam dispostas a queimar a sua vida em prol de outros, Deus. Levanta esses homens e essas mulheres no nosso meio, Deus. Queima o nosso ser, Deus. Queima tudo aquilo que não vem de ti dentro do nosso interior e nos transforma e nos leva a um lugar, Pai, do reencontro contigo. Eu abençoo a tua igreja, Pai. Eu oro para que os teus anjos nos levem até os nossos lares, debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo forte vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do teu Espírito se façam presentes, não só hoje, mas para todo sempre. Arranca do nosso caminho todo homem mau, todo fraudulento, sanguinário.
faça viver as tuas promessas, Deus. Assim como João um dia orou, Deus, eu antes ouvia falar de Ti, Jesus, mas agora os meus olhos Te veem, Senhor. E quem Te vê, Deus, nunca mais quer olhar para outro lugar que não seja o Senhor. Abençoa o Teu povo, Pai, nesta noite. É o que eu Te peço e Te agradeço, no nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, vá em paz, vá feliz.